pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiana, eu também sou integrante do Arleides Teresina e hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente pode fazer manipulação e operações de vetores, tá? Utilizando o RStudio. Operações básicas e manipulações básicas. Agora tá aparecendo para vocês a minha tela do RStudio, personalizada, que a gente aprendeu com a Marina lá no dia 8, no desafio do dia 8, né? E aí, se vocês observarem o meu editor de códigos, eu já digitei todos os comandos que eu vou utilizar hoje e eu já digitei também os dois vetores que eu vou utilizar para que eu possa mostrar esses comandos para vocês, tá? Aqui em cima eu coloquei só o título, manipulação e operações com vetores, e aqui eu já digitei, ó, o vetor 1, 2, 3, 4, 5 e 6, composto por esses números, por esses 5 números. O vetor 2, composto pelos 5 números 1, 2, 3, 4 e 5. E a partir desses dois vetores, eu vou lançar a mão desses comandos para que a gente tenha algumas operações, para que vocês possam observar algumas operações envolvendo esses vetores. A primeira operação que eu coloquei aqui é o len. O que é que o len faz? Ele mostra o tamanho do vetor, o comprimento do vetor, certo? Então, eu quero saber o comprimento do vetor 1. Então, eu digitei len, entre parênteses eu coloquei vetor 1, e agora eu vou selecionar, clicar aqui em Run, e aqui no meu console aparece o comprimento desse meu vetor 1, 5, né? Se a gente observar, ele é composto por 5 números. Então, o len vai me mostrar o comprimento, o tamanho desse vetor 1, tá? Em seguida, eu queria mostrar para vocês como fazer a combinação desses dois vetores que eu criei inicialmente, né? Então, como que eu vou fazer essa combinação e gerar um terceiro vetor, o vetor 3? Da seguinte maneira, eu digitei aqui no meu editor de códigos, vetor 3, tá? E entre parênteses eu coloquei vetor 1, vetor 2, tá? E aqui eu vou, a partir do momento que eu clicar em Run, eu vou obter uma combinação desses dois vetores. Aqui no meu console já apareceu, né, que essa combinação foi feita. Quando eu olho aqui no meu environment, ó, aí você observa que o vetor 3 foi criado, tá? Que agora ele tem 10 componentes e aqui ele mostra os componentes desse vetor 3, tá? Em seguida, deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz quando eu quero descobrir, né, um elemento que está em determinada posição num vetor. Por exemplo, eu quero saber qual o elemento, tá, que corresponde, né, qual o número que corresponde à posição 2 no vetor 2. Então, eu digitei aqui no meu editor de códigos, vetor 2, entre colchetes eu coloquei o número 2, né, seleciono, clico aqui em Run e quando vocês olham o console, aparece, ó, 2. O que significa isso? Que na posição 2 do meu vetor 2, eu tenho o número 2. Bem, pessoal, e se eu quiser, né, mostrar, ao invés da posição de um elemento do meu vetor, eu mostrar dois elementos do meu vetor. Como que eu faço? Então, eu digitei já aqui para vocês, né? Eu quero mostrar dois elementos que estão localizados em duas posições aqui do meu vetor. Do meu vetor 1, a posição 2 na posição 4. Então, eu digitei vetor 1, certo? Abri colchetes C, certo? Abri parênteses 2,4, fechei parênteses, fechei colchetes, tá? E quando eu venho aqui e clico em Run, ao observar no meu console, aparece exatamente quais são os elementos que estão na posição 2 e 4 no vetor 1. Ó, na posição 2 no vetor 1, eu tenho o elemento 3. Na posição 4 no vetor 1, eu tenho o elemento
5. Então, dessa maneira, a gente conseguiu, ao invés de obter a posição de um só elemento, obter a posição de 2 elementos. Perguntar assim para mim, Fabi, mas e se eu quiser saber uma sequência de elementos dentro de um vetor? É simples, pessoal. Ó, olha bem aqui no meu editor de códigos. Eu quero saber, né, dentro do vetor 2, a sequência de elementos compreendidas entre a posição 1 e 3. Então, o que é que eu fiz? Eu digitei aqui no meu editor de códigos, vetor 2, abri colchetes, né? Digitei 1, 2 pontos, 3, fechei os colchetes. E aí, quando eu clico em Run, se vocês olharem aqui no meu console, já vai aparecer, né, que entre as posições em 1 e 3 do meu vetor 2, eu vou ter essa sequência de número 1, 2 e 3. E se a gente averiguar, ó, no meu vetor 2, de 1 até 3, eu tenho justamente essa sequência, 1, 2 e 3. Mas e agora, se você quiser somar os componentes desses dois vetores, como que você vai fazer? Muito simples. Você vai chegar lá no seu editor de códigos, você vai escrever vetor 1 mais vetor 2, seleciona, né? Clica em Run e quando você olhar o console, ele somou, né, todas as posições dos dois vetores. Ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, ele vai somando automaticamente os vetores componentes, né, daqueles dois vetores que eu desejei somar quando digitei o código, digitei o comando. Outra operação que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: você pode somar um número a cada elemento de um vetor. Como assim, Fabi? Dessa maneira, ó. Eu digitei aqui no meu editor de códigos vetor 1 mais 2. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar o elemento 2, né, o número 2, a cada componente do meu vetor 1. Vamos ver como é que fica? Ó, eu cliquei aqui, né? Aliás, selecionei aqui, clico em Run, e quando vocês observam aqui no meu console, ó, o vetor 1, cada elemento do meu vetor vai ser adicionado o número 2. Então, ó, vetor 1, 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. E assim sucessivamente. Ele vai adicionando o número 2 a cada componente do meu vetor 1, tá? E se eu quiser fazer uma multiplicação de vetores? Também muito simples. Eu vou só digitar aqui no meu editor de códigos vetor 1 multiplicado pelo vetor 2, né? O asterisco que simboliza a multiplicação. E aí eu vou clicar lá em Run e quando eu observar no meu console, todos os números das posições dos meus dois vetores foram multiplicados. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Então, dessa maneira, eu consigo fazer a multiplicação dos elementos dos dois vetores. Para o que eu mostrei que a gente poderia somar um número a cada elemento do vetor, do mesmo jeito eu posso fazer uma multiplicação de um número por cada elemento do meu vetor. Como? Eu digito no meu editor de códigos. Por exemplo, se eu quiser multiplicar todos os componentes do vetor 1 pelo número 2, eu digito aqui no meu editor de códigos. Vetor 1, asterisco, que é o símbolo que vai representar a multiplicação, 2, certo? Quando eu clicar aqui em Run, eu vou observar no meu console, tá? Que cada número do meu vetor 1 foi multiplicado por 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E assim, sucessivamente, foi acontecendo essa multiplicação de todos os componentes do meu vetor pelo elemento 2, pelo número 2, tá? Eu ainda posso fazer mais outras operações básicas. Eu vou dar para vocês o exemplo ainda da divisão. Eu posso dividir o vetor 1, né, todos os elementos do vetor 1, por todos os elementos do vetor 2. Como, Fabi? Assim, ó, eu digito aqui no meu editor de códigos, vetor 1, barra, né, que vai simbolizar a divisão, vetor 2, e aí quando eu clicar em Run e eu observar aqui no meu console, todos os números vão estar divididos. 2 dividido por 1,
2. E assim, ó, 3 dividido por 2, 1,5. E assim, sucessivamente, todos os números, né, todos os elementos dos vetores vão ser divididos entre si. E aí, pessoal, para encerrar essa sequência de comandos de operações básicas utilizando vetores aqui no R, eu queria mostrar para vocês que da mesma maneira que a gente conseguiu somar um número a cada elemento do vetor ou multiplicar cada elemento do vetor por um número, eu também posso dividir cada elemento do vetor por um número. E como que eu posso fazer isso? Bem simples, ó. Eu digito aqui no meu editor de códigos, vetor 1. Eu quero fazer isso com o meu vetor 1, tá? Então, eu digito vetor 1, barra, que é o símbolo que representa a divisão, 2. E quando eu clicar aqui em Run, eu vou observar no meu console que todos os números do meu vetor 1 foram divididos por 2. Ó, 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, 1,5. E assim, sucessivamente, todos os números do meu vetor foram divididos por 2. Tá? Então, com esse último comando, eu encerro essa sequência de comandos de operações básicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar, né, no vídeo lá no Instagram, aqui no Instagram, ou então vocês podem mandar um direct. Fiquem acompanhando o nosso desafio de 100 dias com o R. Ainda tem bastante coisa interessante que a gente tem para compartilhar com vocês. E aí a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal!